Convocação do licitante. Superada a fase da licitação, teremos um vencedor da licitação, o adjudicatário. Ele vai ser chamado, convocado para assinar o contrato ou instrumento equivalente. A Lei 14.133, a nova lei de licitação, ela não estabelece prazo e condições para a convocação do licitante. Isso é tarefa do edital. Uma vez que ele é convocado, ele pode solicitar de forma justificada à administração pública para prorrogar o período de convocação, uma única vez. Se ele não comparece, eu vou considerar essa conduta dele como uma inexecução total do contrato. E ele perde o direito de contratar com a administração pública. E para a administração pública, nasce a faculdade de convocar os licitantes remanescentes. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. A empresa 1, vencedora da licitação, assinou o contrato para entregar 10 produtos no valor global de R$ 1.000 e o valor unitário de R$ 100. A empresa 2 fez a proposta no valor de R$ 2.000 e a empresa 3 no valor de R$ 3.000. A empresa 1, ela não assinou o contrato, ela desistiu em execução total do contrato. Aqui ela já perdeu o direito de garantia dela, está sujeita a penalidade. E a administração pública quer executar esse contrato. Então ela chamou, convocou na ordem de classificação as demais empresas, nas seguintes condições, observado os seguintes critérios. Primeiro, cobrir a oferta da empresa vencedora. O contrato é de R$ 1.000, ele chama a segunda empresa para executar o contrato no valor de R$ 1.000. E a empresa não é obrigada a aceitar. Segundo, ele chama a segunda e a terceira para um valor intermediário. Vamos supor que a terceira empresa, olha, por R$ 1.000 eu não cubro essa oferta, mas por 1.300 eu consigo executar esse contrato. Mas vamos supor que nem a segunda nem a terceira quiseram cobrir ou executar esse contrato. Ela pode executar o contrato no valor da proposta em que ela se vinculou na licitação. Então são 3 critérios. Ela pode cobrir o preço nas condições do licitante vencedor, R$ 1.000, negociação de preço intermediário, R$ 1.300, ou nas condições de cada licitante. A segunda colocada, não, por R$ 2.000 eu cubro. Eu não cubro no valor do licitante vencedor e nem no valor do preço intermediário. Mas por R$ 2.000, que foi o valor que eu dei na licitação, eu executo esse contrato. Vamos agora verificar aqui a hipótese de rescisão do contrato. Vamos supor que a primeira empresa começou a executar o contrato, era para entregar 10 produtos, ela entregou 5. E depois teve a rescisão do contrato, por um motivo diverso. Só que a administração pública tem interesse na execução desse contrato, porque não vai dar tempo de fazer uma nova licitação. Ela pode chamar a segunda empresa e a terceira, ou seja, na ordem de classificação, para cobrir a oferta do licitante vencedor, empresa 1, para dar um preço intermediário, ou para executar o contrato nas condições em que ela se obrigou na licitação. Vamos enfrentar o tema da convocação do contrato. A administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato, ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nessa lei. Então, olha só, o vencedor da licitação ele não tem um direito subjetivo ao contrato. Uma vez que ele ganha a licitação, ele não tem o direito à contratação. Mas uma vez que ele foi convocado, mas ele não comparece, não aceita, não retira o instrumento equivalente, ele perde o direito à contratação e abre espaço para a administração convocar os demais licitantes na ordem de classificação. O licitante vencedor tem o dever de cumprir a sua proposta. Ele se vinculou à proposta no momento da licitação. E quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ele não quer assinar o contrato, isso configura infração. Ele não celebrar o contrato, isso é infração. Ele não entregar a documentação de que ele está apto, tem habilitação, tem técnica, tem condições econômicas, jurídicas para executar o contrato, isso configura infração. O prazo de convocação pode ser prorrogado uma única vez, mediante solicitação da parte, durante seu transcurso, devidamente justificado e desde que o motivo apresentado seja aceito pela administração.
Ou seja, a administração pública não é obrigada a prorrogar o prazo de convocação. A Lei 14.103 de 2021 não fixou prazo, cabe ao edital estabelecer o prazo para convocação. E esse prazo pode ser prorrogável uma única vez mediante solicitação da parte devidamente justificada. Outra hipótese. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato caracterizar o descumprimento total da obrigação assumida. E o adjudicatário ele fica sujeito às penalidades. E, além disso, ele perde de forma imediata a garantia da proposta dada na licitação. Então, olha, descumprimento total da obrigação assumida não assinar o contrato, fica sujeito às penalidades e à perda da garantia da proposta dada na licitação. Outra hipótese. Esse daqui é o principal. O licitante vencedor não veio para assinar o contrato. A administração pública tem a faculdade de convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. Licitante vencedor, execução do contrato, R$1.000. Segunda empresa, você cobra essa oferta? Nem a segunda nem na terceira não cobra essa oferta. Vamos para artigo 90, parágrafo 4º. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do parágrafo 2º, ou seja, a proposta do vencedor, a administração pública poderá convocar os licitantes remanescentes para negociação na ordem de classificação com vista à obtenção do preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário. Primeira empresa vencedora, R$1.000. Segunda, R$2.000. Ela pode ofertar R$1.500, R$1.700, R$1.800. É a proposta intermediária. Vamos supor que nem a segunda nem a terceira quiseram fechar negócio com a administração pública. A administração pública tem a faculdade de adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. Ou seja, eu posso fazer a negociação nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes. Segunda empresa, não. Esse contrato, os 10 produtos, eu entrego, mas o meu valor é R$2.000, o mesmo valor que eu dei na licitação. Agora que é a hipótese da rescisão contratual. Será facultada à administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento. Foi o exemplo que eu dei. A primeira empresa, o licitante vencedor, dos 10 produtos ele entregou 5. Eu posso chamar a segunda e a terceira empresa? Posso, mas eu tenho que observar o artigo 90, parágrafo 2º, proposta do vencedor. Artigo 90, parágrafo 4º, inciso 1º, ou seja, negociar uma proposta intermediária. Artigo 90, parágrafo 4º, inciso 2º, proposta nas condições de cada licitante. Ou seja, os 5 produtos que faltam, vamos supor, a segunda empresa, ela pode dar um valor intermediário, ou seja, R$1.500, R$1.800. Vamos supor que nem a segunda e na terceira tiverem esse interesse. Eu posso fazer o contrato dos 5 objetos restantes com a segunda empresa colocada no valor que ela se propôs na licitação. Outra coisa que deve ser atentada, que uma vez que a licitação, o primeiro vencedor, ele não quis assinar o contrato, vou chamar a segunda. Ela não aceitou a proposta do vencedor, cobrir essa proposta. Ela não aceitou a proposta intermediária, mas ela é obrigada, como ela foi a segunda colocada, a cobrir a oferta em que ela se vinculou na licitação. Se ela falou que entregaria os 10 produtos por R$2.000, ela é obrigada a cumprir esse contrato, porque senão ela está sujeita também às penalidades. E isso configura também descumprimento total do objeto.